No! I'm reading the wrong line. Let's do that again. Você sabia que um monte de cenas sensacionais de Elementos acabaram sendo cortadas do filme? É normal que todo filme, principalmente os de animação, não tenha todas as cenas criadas incluídas no resultado final que vemos. Com Elementos não foi diferente. Como a cena que vemos a Faísca morrendo de medo de tocar no Gota, porque com certeza ela tinha vergonha, mas também porque estava com medo de se machucar. A cena até que rolou no filme, só que foi bem menos, digamos assim, complexa. Essa foi só uma das 10 cenas incríveis que acabaram não indo pro filme Elementos, e vamos te mostrar todas as outras agora. Então pega a pipoca e fica ligado que tá começando mais um Team Videos. Se tem uma coisa que em um momento ou outro todo mundo que assistiu Elementos pensou, foi como Gota e Faísca poderiam se relacionar se eles sentem dor ao se tocar. E eu sei que você tem a mente suja e também pensou em como eles fariam para ter filhos. Alguém também teve a mente precoce e pensou como seria um filho da Faísca e do Gota. Ele seria parecido com as pessoas de ar, só que feito de vapor, que é o estado da água quando ela entra em ebulição. O que seria a mistura perfeita entre água e fogo, não é verdade? Mas não tá claro se a ideia foi de alguém dentro da Pixar ou se foi de algum fã que com certeza a Pixar deveria contratar para trabalhar em seus estúdios, porque a arte ficou muito bem feita e legal. Na imagem dá pra ver que eles estão voltando da lua de mel que eles partem nas cenas finais do filme. Então meio que seria uma gestação relâmpago, mas a gente não sabe mesmo como funciona a dinâmica de reprodução dos elementos, então talvez realmente fosse possível. Vai saber, né? Mas o mais legal é que os escritores afirmaram que realmente eles planejaram algo nesse sentido, colocando como uma cena pós-crédito do filme, só que acabaram optando por não produzi-la, já que não sabiam se o filme seria um sucesso e não queriam se comprometer com os fãs. Não, é assim que tudo começa. Apesar da mãe da Faísca dizer que elementos não se misturam, vemos que a história do filme mostra como eles tanto podem conviver uns com os outros, como podem se apaixonar e casar. Além do Gota e da Faísca, Turrão também tenta provar que isso é possível, tentando faturar o coração da Faísca também. Ow! My queen. Sorry, buddy. Elements don't mix. E a verdade é que na ideia original da produção do filme, eles queriam mostrar outros casos de elementos diferentes que casaram e formaram famílias. E a gente pode ver isso nessa arte conceitual, que foi desenvolvida por desenhistas para poder ser aproveitada no filme, onde vemos um casal formado por um homem de água e uma mulher de ar. Detalhe, eles têm 2 filhinhos, uma garotinha de água e um garotinho de ar. E mais embaixo vemos um outro casal com um homem água e uma mulher terra, além de 2 filhinhos que são a mistura dos dois, como se fossem feitos de água com um pouco de terra. Ficou bem legal e demonstraria uma bela diversidade entre os elementos. Como você deve imaginar, todos os personagens de Elementos foram muito bem planejados e desenhados, sendo que ao longo dos 7 anos de produção, isso mesmo, o filme demorou 7 anos para ficar pronto. Muitos personagens foram modificados e os 2 protagonistas mereceram uma atenção especial, é claro. Então os artistas primeiro criaram o design da Faísca. O rosto dela seria bem mais estreito e os olhos maiores e mais arredondados. E foi aí que apareceu o problema. Quando colocaram os seus olhos, perceberam que havia ficado muito assustador. Então eles foram modelando o rosto e deixando ele mais arredondado, além dos olhos mais puxados, chegando o design de rosto final que vimos no filme. Além disso, ela não usaria um vestido, e sim um top e um pequeno short, para ajudar a definir o desenho das pernas. Mas a ideia acabou não sendo aprovada e foi descartada. Uma das cenas mais legais de Elementos é aquela em que Gota e Faísca vão pro cinema juntos assistir um filme. E depois eles tiram algumas fotos e fazem algumas outras atividades juntos. Mas originalmente a ideia é que ela fosse completamente diferente da que foi mostrada. Primeiro, ainda na frente do cinema, Gota estaria esperando Faísca com um enorme buquê de flores. Depois eles caminhariam pelo parque, subiriam em árvores e ficariam conversando e se conhecendo até o dia amanhecer.
essa cena teria ficado muito maneira. Já que falamos sobre a cena do cinema, também houve uma pequena parte desse trecho que foi feita pela equipe de produção, mas que acabou sendo retirada do filme finalizado. Nela vemos Faísca e Gota sentados no cinema, ele segurando suas pipocas de gelo e ela seus snacks de brasa. E eles estão tão distraídos com o filme que ele acaba provando dos snacks, o que não foi uma boa ideia. Ele dá um grito bem alto e coloca todos os pedaços de gelo na boca de uma vez só. E no filme essa cena não tá incluída, apesar de estar nos teasers divulgados para lançar o filme. Os dois protagonistas que formam o casal, com certeza foram os personagens que mais precisaram de tempo e ideias para serem criados. Então algumas ideias foram desenvolvidas e apenas uma foi escolhida. Mas a equipe de criação afirmou que o personagem de água foi um dos mais complexos e difíceis de se fazer. Então a ideia é que Gota fosse representado como água e não como alguém que estivesse apenas molhado. Então os desenhistas tiveram que levar em consideração até mesmo conceitos de física, como refração e reflexão, assim como é com a água de verdade. A ideia é que eles realmente parecessem água, e não vidro, que também é transparente. Então vemos que Gota poderia ter um aspecto mais molhado, que fica pingando o tempo todo em um nariz mais pontiagudo. Teve também a versão que tá na capa do livro da Pixar, dos primeiros conceitos de arte desenvolvidos, onde Gota teria a parte que corresponde ao cabelo mais destacada e de outra cor, no caso branco. Ele seria meio cacheado. No fim, a ideia escolhida foi a que tinha um pequeno topete com um rosto mais arredondado, que a gente pôde ver no filme. Eu tenho que falar, ficou bem legal. And that is how I draw weight. Quem assistiu Elementos com certeza percebeu uma enorme diferença entre a forma que Gota e Faísca se conheceram no filme e o que a gente esperava baseados no trailer que todos assistimos. Nesse caso, eles se encontraram no metrô, quando os fones de Faísca caíram e Gota vai pegá-los. Uma pequena gota de água cai na mão de Faísca e ela sente um pouco de dor. E então eles se olham, mas no filme é completamente diferente, já que eles se conheceram no porão da loja, quando tem uma espécie de pequena inundação lá. E Gota literalmente entra pelo cano e aparece para Faísca. O mais legal é que dá para perceber que a Disney Pixar teve algumas ideias diferentes de como seria esse momento especial, e eles optaram por esse no fim das contas. Em outra cena, vemos a Faísca sentada em uma carteira, parecendo até que estava em uma sala de aula. Ela pega um pedaço de algo que provavelmente é vidro superaquecido e sopra para que ele dê uma pequena inflada. Então ela tenta dar um pouco mais de formato para a peça, para que ficasse mais bonitinha, mas ela não consegue. Como ela tem a cabeça totalmente quente, ela se irrita e acaba deixando o pequeno objeto arredondado para trás, e até mesmo derruba a carteira. Se eu fosse arriscar, eu ia dizer que era aula de artes, e aquele era o projeto pessoal dela. E por último, uma cena que foi retirada envolve o Gota em seu ambiente de trabalho. Todos sabemos que ele é uma espécie de fiscal municipal, tanto que esse é um dos motivos do pai da Faísca não ir com a cara dele no fim das contas, antes mesmo de saber que ele estava interessado na sua filha. Mas na cena que não foi pro filme, temos Gota chegando em um lugar pelo encanamento, mas de um jeito diferente. Primeiro chegam a parte de baixo do corpo dele, sua prancheta e caneta. E depois de outro encanamento, chega a cabeça dele e então ele fica completo. Eu acho que essa cena ia deixar muita gente confusa, e então eles resolveram cortá-la fora. Essas foram as 10 cenas e partes deletadas e modificadas do filme Elementos. Comenta aqui embaixo se você já assistiu o filme e se gostou dele. A gente quer muito saber. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, valeu!